Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui antagonismologia sadia. E isso é dentro do autodiscernimento pessoal e geral. É a ciência ou estudo técnico aplicado às manifestações da dualidade das ideias opositivas, construtos opostos ou a exposição de incompatibilidades evidentes de maneira rígida e equilibrada. Agora, nós temos aqui uma série de logias e uma listagem de 100 categorias de reações antagônicas sadias da consciência lúcida. E nós falamos aí no fim, na frase enfática, a antagonismologia sadia é aplicada às pesquisas das manifestações pensênicas das consciências lúcidas, desejosas de ultrapassar as condições patológicas da sociedade intrafísica. Você mantém posicionamentos antagônicos sadios o tempo todo, por toda parte, com todas as pessoas e consciências? Agora, esse verbete é o número 986. Ele tem 5 páginas, 42 logias e 4 máximos. A turma que quiser aumentar, pode aumentar os princípios, binômios, já pode. E também o seguinte, a AMI, ela pode também ampliar aí as observações da listagem de 100 itens. Está aí na mão dela. Agora, hoje eu tenho uma novidade aqui para vocês, que trouxeram aqui para nós, para dar para a holoteca, o trio parada dura. Tem tudo sobre o trio parada dura, que é a primeira formação de 1973, que é os músicos Delmir, Delmon e Mangabinha. Depois, 1975, Mangabinha, Creone e Barreirito. De modo que o negócio está tudo aí, tem a turma toda, que é um negócio sério para valer. É interessante. Agora, também eles falam que formam, alguns deles depois formaram o trio alto astral. De modo que, eu não sei se tem alguém hoje do trio parada dura aí, tem alguém? Ah, tem você. De modo que você fica sabendo, isso aí vai para a holoteca, para nós estudarmos bem as suas procedências. Quer dizer, vamos saber de onde é que eles vieram, por que é que foi criado isso. E outra coisa, em parte a culpa de tudo isso é do Loche, você sabe, né? O Loche é que arranjou esse negócio do trio parada dura, e a gente, ele batizou e a gente crismou. A verdade foi essa. De modo que, qualquer hora a gente vai ouvir essa turma cantar algum processo aí, alguma coisa, não é? Karaokê. Karaokê mental somático. Agora, gente, ó, tem aqui uma pergunta. Vou fazer a CP1 em Curitiba em novembro. Estou em dúvida se vou de carro, ônibus ou avião. Quando acessei o site da companhia aérea para ver o preço das passagens, meu fronto-chakra começou a latejar, sentindo ser um recado, mas não entendi esse recado, nós estamos perdidos. Quer dizer que agora você chega no lugar, o fronto-chakra começa a bater, pronto. O que pode ser? Qual a melhor forma ou a mais segura de ir para o curso? A mais segura é você ponderar e ver e não ir com medo. Na hora que a pessoa fica com medo, ela atrai o negativo, ela atrai o acidente de percurso.
Então, se está com medo, é bom nem ir. Olha bem o que é. A pessoa ainda não está preparada. Agora, ó, eu quero lembrar para essa pessoa o seguinte: esse CP1 é a divisória da vida, a linha divisória, antes e depois da CP1. É aí que a pessoa determina os processos, por exemplo, da CP2, da cosmoética, da mudança de processo de energia, é o problema da fixação da sinalética, de modo que é uma coisa para se pensar. Tá certo? Vale a pena ponderar sobre esse aspecto. Agora, alguém aí já andou estudando aí a antagonismologia de hoje? Eu quero dizer que hoje, na nossa eleição, nós vamos ter 14 verbetes para pesquisar. E outra coisa, eu não vou escolher para domingo que vem nenhum verbete. Vai ser esse dos 14 que nós estamos para... Tem 14 a partir de amanhã, quer dizer, com o de hoje seria 15. Então pega essa semana e mais um pedaço da outra. Aí nós terminamos os 1000 verbetes que foram debatidos aqui na tertúlia nesses 6 anos. Foi mais nos últimos 4 anos, mais ou menos. Né? Mas é isso. Pode falar. Professor Valdo, quando a pessoa tem um flash retrocognitivo de uma retrodessoma, e aquilo não vem com emoção, é porque os amparadores vetam a emoção, é porque a pessoa não teve emoção naquele episódio? Não, às vezes é porque a retrocognição amplia o nível de lucidez ou de recuperação dos cons da consciência. Ela, então, se sente mais homeostática, rígida, equilibrada, se sente mais pacificada intimamente. Recuperação de cons, pensa nisso. Às vezes é muito sério. A retrocognição, às vezes. Uma lembrança, gente, vocês sabem que um perfume que a pessoa sente, aquilo pode fazer uma lembrança na cabeça dela de meio século aí para trás. Um perfume. Então, o processo de retrocognição é muito sério. Agora, não adianta estudar só a neurociência, as neurociências, para ver o processo do córtex. Não é por aí. Isso aí transcende o córtex, transcende o cérebro e transcende a memória nossa mental, essa memória biológica, a memória cortical. O negócio é mais sério. Você entendeu? Entendi. Quando a gente falar de retrocognição, e se o negócio é sadio, de alto nível, tem uma série de ocorrências fenomênicas que é aquilo que a gente chama o equivalente. É aquilo que vem, é o periférico, é o lateral, é o consequente, é o efeito, a derivação. Isso é quase que inevitável. Todo mundo tem. Entende? E aí eu queria saber se em alguns tipos assim de dessomas, que é coletivas, se aquilo dali tem algum tipo de assistência na hora para quem está dessomando. Sempre tem assistência. Agora, o que é duro é que quase sempre tem os problemas desse tipo de assistência. É igualzinho, por exemplo, quando existe um acidente ou um assassinato, alguma coisa nesse sentido, que a polícia estabelece aquela demarcação de defesa e, entende, de isolamento. Sempre aquilo cria problema. Você já deve ter visto quantos acidentes tem na estrada que depois ele provoca e gera 2, 3 acidentes em seguida. Então, fisicamente, às vezes, é um problema também difícil nisso. Agora, ó, o que é mais difícil das coisas que eu já observei na minha vida é a guerra. Uma guerra que tem num continente pode afetar o outro continente, não tem nada a ver com ela. Entende? Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil recebeu muita gente que dessomava lá, coletivamente, sabe? Vinha tudo para cá. Nos meus trabalhos extrafísicos, durante a Segunda Guerra, não era fácil. Você vê, já houve casos aí, quando houve invasão do Iraque, quando chama muita atenção, que teve problema comigo também, você lembra que eu falava? Então, essas coisas todas têm uma repercussão muito grande devido ao problema do efeito halo. O efeito halo, a gente tem que pensar nisso.
Agora, a retrocognição entra tudo isso aí. Agora, outra coisa. É bom a gente começar a pensar o que seja a memoriologia, a holomnemônica da pessoa. E para estudar a retrocognição, isso tudo é preciso ser ponderado, refletido. Então, você veja bem, um de vocês, estão aqui, faz muito tempo que você não vai lá na sua cidade natal, onde você nasceu, por exemplo. Alguns anos. Você vai lá, vai ter uma série de retrocognições. Vai ter coisa que você vai lembrar quando encontrar com a pessoa que você nunca mais tinha pensado naquilo. Agora veja, isso é nessa vida, isso é coisa da agora. Agora, é muito interessante, a hora que acontece isso com a pessoa, ela começar a pensar como é que é aquilo, não mais numa proporção aritmética, mas numa proporção geométrica. Como é que fica o efeito halo geometricamente falando? Você está entendendo? Potencializado por um processo de passado. Não, Vida anterior e mais. Você vai ver que o negócio é mais sério. Não, mas não Pensa só que você vai ver a lógica do que eu estou falando. Não, eu não entendi essa progressão geométrica. Não, uma progressão aritmética, ela é mais suave. E vamos dizer, devagar e sempre. Agora, a geométrica, ela dá pulos, ela faz mutações. Entende como é que é? Ela dá o jumping. Então, aí no caso, quase sempre tem um processo geométrico na questão mnemônica. Porque uma coisa atrai uma série de outras simultaneamente. Entende? Então, o efeito halo, ele é muito mais potencializado. Você está entendendo isso, né? Agora, ó, uma coisa que acontece é o seguinte, se a retrocognição ela é mais remota, quanto mais remota, mais difícil é de fixar o processo. Que aí se perde as conotações intervalares. Qual foi a conotação daquela lembrança de milênios com esses séculos até chegar aqui? Entendeu? Esse intervalo. O que é que houve ali? Isso é que eu chamo, que são as conotações intervalares, do intervalo. Isso aí é seríssimo, dentro do processo mnemônico da memória. Se a pessoa participa de uma atividade e aí naquela noite ela tem esse flash retrocognitivo, aí, lógico, tem que pesquisar, mas é muito e quase provável sempre teve um fator naquela atividade dela anterior. Tá. Você precisa ver. Uma outra coisa, um filme que às vezes a pessoa vê, pode gerar uma retrocognição na hora que a pessoa vai dormir. Entende? Um filme. Devido o quê? A trama, um cenário, determinado personagem, uma ideia do problema do roteiro. Isso tudo pesa na balança e a gente tem que considerar. Então você vai examinar o seguinte, a retrocognição é seríssima. Agora, como nós falamos também, é necessário ver a consciência terapia é a coisa mais aprofundada ou de profundidade que nós temos no sentido de fazer análise. Em segundo lugar, seria a conscienciometria com essa questão da consciência, etc. Em terceiro, entraria talvez aí essa reunião aí da turma do AVA. Quarto, seria o problema além do interrogatório feito por uma acariação. Agora, ainda tem mais, se a gente for começar a pensar. Entende? Por exemplo, o quinto, às vezes o próprio complementar já funciona assim. Agora, nesse próximo complementar, parece que tem uma série de pessoas novas. Isso aí tudo também gera, você está entendendo? Um holopensene adequado, de renovação, de alguma coisa nova. Há sempre potencialização dos processos energéticos e parapsíquicos, aí no caso. Agora, aqui isso é interessante, Agora, eu vejo o seguinte, uma pessoa que está participando aí do Conto 5 Cobaia, parece que ontem vocês tiveram alguma coisa nesse sentido. Sim, aí. foi. Quantos foram?
Quantas pessoas tinham lá? Não, foram 3 consinhos cobaias. Eu fui sei. uma delas. Ah, foi? Uhum. Pois é. Agora, veja, uma pessoa que for na consinho cobaia e ver o resultado, ela pode chegar e aferir como é importante fazer a consciência terapia. Por isso que eu recomendo a consciência terapia para todo mundo. Sim. Eu observei isso. Pois é. Agora, o problema todo é o seguinte, uma coisa muito séria. A consinho cobaia, o primeiro diagnóstico que ela dá, bem objetivo, prático, praticamente incontestável, é o da pessoa e a relação dela com a heterocrítica. Entende? Porque a gente vê direitinho no osso a realidade da pessoa. No osso. Quer dizer, vira a pessoa do avesso. Agora, quem vira a pessoa do avesso 100% mesmo é só a consciência terapia com o tempo. E não pode ser uma sessão, não. Tem que ser uma série. Agora, isso tudo vale a pena para a gente estudar a nossa própria consciência. Pode chegar, faz favor. Como é que a gente faz para conseguir esse antagonismo sadio na prática? Olha, na prática, o problema todo é pensar no outro, que aconteça o melhor para todos. Pensar na mega fraternidade, na cosmoética da interassistencialidade teática. Mesmo que a razão esteja com a gente. Não interessa se a justiça, se você está com a clava da justiça na mão, esqueça já era, isso. né? Aposente a clava da justiça. Você tem que ter compreensão, misericórdia, entende? Uma opção de coisa que você às vezes está melhor do que os outros. E que não é bom a gente falar. Por exemplo, tolerância. Eu não gosto de usar isso, misericórdia, tolerância, mas às vezes a gente tem que usar. Então, isso tudo você tem que ficar, vamos dizer, totalmente a cavaleiro, equidistante, sobrepairando o processo, para você não entrar no bojo do negativo, da coisa, vamos dizer, errada. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Não há milagre nessas coisas. Difícil, agora, para aqueles que eram muito belicistas ou muito políticos da linha dura, olha bem o que eu estou falando. Político da linha dura. Você está entendendo bem, né, Adélio, o que eu estou falando? Então, veja, político da linha dura. E a questão tem que bancar, então, às vezes, no início, até o polianismo. Tá. Você está entendendo? Tem que bancar ali, porque às vezes é o melhor para a pessoa começar a entender. Agora, a concessão é a ordem do dia permanente para essas pessoas. Né? Concessão. Ela tem que fazer a concessão. No caso, é autoconcessão. Fazendo, então, a doação daquilo que ela pode, para poder a coisa caminhar melhor. Escuta, vamos aproveitar que você está aí e fala para nós como é que foi a Uniescom. Sim. Explica aí, vira aí para o povo. Tá. Hoje nós estivemos, né, os autores estiveram presentes na reunião do Conselho das ICs, onde todas as ICs se reúnem, né? Então foi hoje já deliberado, aprovado a condição da pré-IC Uniescom se tornar uma IC. E já a nossa data de fundação já foi definida como do dia 23 de novembro. Vai cair num domingo, às 19 horas, a gente vai fazer lá no discernimento. Quando estiver mais próximo, a gente vai reforçar o convite. Vai ser a 17ª IC. Isso, é. Tá certo? E aí a gente aguarda, né, as novas publicações para E outra coisa, eu peço a vocês, principalmente aqueles que estão escrevendo o livro, para apertar essa IC, tá certo? Apertar, fazer pressão, dá um jeito. Isso vai ser bom. Porque, afinal de contas, são só autores. Autor é para a gente, só não pode chutar. Mas a gente tem que entrar, né? Autor é para isso. Está entendendo? E é bom que quem está escrevendo aí, está começando, para ver. Eu estou assim, vou ficar ali, do jeito que está lá. Então é muito importante. Uhum. É muito importante estudar aí eu acho que essa IC é muito importante. Eu acho que lá pelas tantas,
vocês deviam de fazer uma reunião, uma hora, uma assembleia, com todos os candidatos à escrita que querem ser autores. E dá uma geral assim, ó, para todo mundo, o que eles acham. Mas assim, arranja uns temas provocativos, você está entendendo? Sim. Provocantes, provocadores, que mexa com o negócio. Você está entendendo, Kátia? Está entendendo isso? Agora, ô Malo, você está entendendo? Nessa ocasião, traz a Malo para criar problema. Você está entendendo? Olha lá, ela vai entrar. Então, seria bom. Agora, ó, vocês podem chamar umas pessoas para servir de moderador. Então, os representantes, por exemplo, de toda aí vamos dizer assim, da Poliana, né? Por exemplo, o Antônio Pitaguari. Vocês chamam para dar o voto de Minerva da situação. Mas seria bom provocar, entendeu? Para eles provocarem vocês e vocês provocarem eles. Agora, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Quando tiver CIC, você tem que lembrar que eu posso ser voluntário dela. Lógico, nós estamos contando com isso. Mas olha, vocês vão me querer lá dentro? Você vai ser o sócio fundador número 1. Eu acho que eu sou uma pessoa não grata. Você vai ser o sócio fundador número 1. Uma pessoa que vocês não podem deixar nunca de chamar é a Mabel. Não, ela tá também. E lembra que a Mabel é aquele biscoito Mabel, doce Mabel. Você entendeu? E vocês vão ver o doce dela, que ela vai falar as verdades. Hoje nós temos 10 autores, né, que estão mais vinculados. Já tem 10 lá aparecendo? 10, então tá bom. São 10 tá autores. bom. Ao todo nós Agora, temos em 18, né? Mas nós temos aí do Holocico, ao todo são mais de 30, né? Você sabe, né? É que muita gente é de fora. É que nós consideramos os autores que escreveram só livros de conscienciologia. Então, quem escreveu livro de direito, a gente não considerou. E também quem doou os direitos autorais para a conscienciologia. Que aí aquela pessoa que escreveu sobre conscienciologia, mas está ganhando dinheiro, a gente não considera. Essa IC não é preciso fazer nenhuma profecia para a gente saber que ela vai crescer muito. Alguém aí vai dizer que não? Ô Flávio, você vai dizer que não? Depende das publicações, né? Cada publicação nova é um novo mais uma voluntário. chance. Como é que vai ser daqui a uns anos? Como é que fica isso? É verdade. Agora, vocês se preparam, porque vai ser uma porção de tubarão, de tigre, de leão, de lioa, que vai aparecer lá dentro. Né? Malo, se prepare. Viu? Vocês podem começar a tremer. Vai ter muita gente aí nova. Vamos ver isso aí. Vai ser importante. Tá certo? Mas então, qual é? Tem alguém aí? Ninguém tem microfone hoje? Está todo mundo já sabendo, nós já falamos várias vezes sobre antagonismo. Acho que a turma agora já está começando a se sentir dona do pedaço. É isso? Aqui não consta a antimaternidade ou antipaternidade. A antimaternidade. Isso aí, nós já estamos escrevendo outras coisas com mais detalhes. E outra coisa, é um assunto nevrálgico, difícil. Sim. O povo não entende bem, né? Tem que ir com calma. Bem complexo isso. Agora, eu só coloquei 100. Mas até adiante tem 1 milhão. Me ocorreu, quando eu corri os 100 nomes, tentei completar alguns, e me ocorreu o seguinte: não existe um termo que explicasse a antimaternidade e antipaternidade num só termo. Antigênero. Gênero? Tá. É o antigênero. Talvez eu já escrevi sobre aqui. Antigênero. Aqui. É o processo. Tá bom. Tá. Mas então, mais nada? Está todo mundo sabendo o que é antagonismo aí? Será que está mesmo? É o caso da gente perguntar. Valdo, o antagonismo, ele ajuda a pessoa a quebrar o monoideísmo, né? Porque a pessoa começa a pensar nos opostos. E outra coisa, a sair do egoísmo. De que modo? Primeiro, a pessoa vai ver isso que você está falando, que é o outro lado. Segundo, ela vai ter que conviver com o pensamento diferente.
o conceito diverso. Esse pensamento divergente, eles gostam muito de usar essa expressão, pensamento divergente. Ele está na ponta hoje, todo mundo está atrás disso, porque é a base do processo da evolução, é o pensamento divergente. E como é que eu associo esse pensamento divergente com higiene consciencial? É a base, né? É a hora que você vai ponderar o modo de atacar a ideia. Porque eu estou falando já, olha o verbo que eu estou usando, atacar. O ataque só deve ser feito se o processo tem uma refutação muito séria ou se há um erro óbvio, evidente, e que a pessoa pode sustentar alguma coisa contra aquele erro. Porque senão é problemático. Então, isso aí é muito importante. Nas questões de ideias, isso é igualzinho ao processo do belicismo. Todo ataque é um erro. Agora, a defesa ela é necessária, sempre. Toda invasão é um erro. Você está invadindo. Está entendendo? Agora, a defesa, ela é necessária. Nós não podemos fugir dela. Então, Valdo, uma coisa que pode ajudar é a pessoa listar, você até comentou isso essa semana aí, listar os antagonismos na vida da pessoa. Uma coisa boa é ela perguntar o seguinte: o que é que me cria insatisfação, contrariedade? O que é que vem no meu contrapelo? Ó, é o meu pelo aqui. Então eu faço assim, eu ponho contra o pelo. Contrapelo. O que é que me leva a sentir o contrapelo lá no fundo da minha condição? Uma outra coisa, o que é que faz a minha carne tremer? É assim que o povo fala. Tem aquela moça que chegou para mim o ano passado e falou: doutor Valdo, a hora que fala nesse assunto, eu sinto a minha carne toda tremer. Entendeu? Isso aí é o problema. O que é que faz uma pessoa ter a pressão arterial subir 2 pontos imediatamente em alguns minutos? É isso aí. E aí só para eu entender, aí para ela evitar, digamos assim, que o assunto, que alguma coisa vá gerar essa hipertensão aí nela, o fato dela estudar o antagonismo, ela já consegue pensar o oposto daquela situação? Agora, ó, o processo é o estresse positivo, a crise de crescimento. Então a pessoa tem que enfrentar o antagonismo para ter o estresse positivo da crise de crescimento. Por quê? Quando tem aquilo que a pessoa ela está, por quê? Ela tem uma ideia antecipada, premeditada. Ela tem no caso aí, como é que é o nome que nós falamos para isso? Uma pessoa que tem apriorismose. Então veja, para ela acabar com a apriorismose, nada melhor do que estudar o antagonismo. É a hora que começa tudo isso. Agora, o que se chama? Uma outra coisa. É a neofobia. Ou outra coisa, xenofobia. A pessoa tem que acabar com isso. Ela tem que ter uma neofilia, uma xenofilia. Ela tem que gostar, ela tem que se transformar em novidadeira. Ela quer uma coisa nova. Entende? Então, isso é que é importante. Porque tem gente que é conservantista. Ele está totalmente fossilizado e não quer sair dali. É anacrônico, ele está estagnado, é inerte. Agora, outra coisa. Através do antagonismo... Sr. Valdo, eu queria tirar assim, dúvida. Dentro do contexto da evoluciologia, qual é a lógica evolutiva da falta de lucidez? A lógica evolutiva da falta de lucidez. Ela existe por um processo de demência, inconsciência, entende? Falta de equilíbrio, doença, desequilíbrio, patologia, acidente, enfermidade, enfim, é um processo de estressamento negativo. Isso faz parte do quê? Do nosso planeta? Não, isso faz parte do processo da crise de crescimento. Crise de crescimento. É a crise de crescimento. É que a pessoa, ela não interpreta e nem entende a crise de crescimento. Ela nem pensa por aí. Ela só vê que aquilo começou a criar problema para o bem-estar dela. E ela reclama disso.
aí o carro começa a pegar, né? Dá tudo para trás. Então o problema nosso é a gente começar a estudar na lucidez o problema do estressamento. A maioria das pessoas perdem a lucidez porque houve um estressamento. E esse estressamento, o pior que tem, é quando tem uma surpresa desagradável. A pessoa, então, por exemplo, ela tinha uma ideia muito fixada sobre determinado assunto e aquilo estava muito pacífico dentro dela. Aí vem o contingenciamento, que são as agruras, as vicissitudes, os percalços, alguma coisa negativa que ela não esperava, muito forte. Entende? Essa surpresa desagradável, a pessoa às vezes perde a lucidez. É aí que dá o susto, é aí que dá a crise, é aí que dá aquilo que o americano chama de 5 minutes. São 5 minutos que a pessoa perdeu a estribeira. Você lembra desse Kassab, que é lá de São Paulo, que perdeu a estribeira com o cara que estava lá? E saiu gritando nele. Aquilo é os 5 minutos, 5 minutes. Entende? O 5 minutes é aquele caso que eu conto do homem que estava todo vestido, arrumadinho, e vem uma servidora do escritório e vai trazer o café e derruba um pouco as gotas de café na roupa dele. Pronto. Ele perde as estribeiras. A perda da estribeira é justamente a perda da lucidez. E começa a ficar exaltado. As veias aqui, ó, do pescoço e da testa fica exaltada. Você está entendendo? Então isso tudo ali, ó, houve um aumento da pressão, houve um processo de estresse muito forte, ao disparo do coração, ou seja, uma taquicardia inesperada, de uma hora para outra. Uma pessoa dessa, por exemplo, se aquilo começa a dar com muita regularidade, de vez em quando, fica mais habitual, ela vai ter que começar a ter arritmia. Aquilo vai afetar o sistema circulatório dela. Uma boa parte dessas pessoas acabam tendo algum processo circulatório. Então, um distúrbio cardíaco, de algum modo. Isso é muito comum. Por isso, por exemplo, eu tenho hipertensão, já vão para meio século, mas olha, ó, comigo o estresse me pega pouco. Pega. Não há pessoa sem estresse. Não há pessoa sem alergia. Não há pessoa sem idiosincrasia. Todo mundo tem. O que varia o percentual e a qualidade de manifestação do fenômeno. Mas todo mundo tem. Agora, então, por exemplo, estresse é uma coisa séria. Entende? Todo mundo passa por isso. Agora, nós temos que ficar aliviado antecipadamente para fazer a profilaxia do estresse. Por favor, no caso da gente da condição de ser humano, a dualidade faz parte do próprio ser humano. Faz. É o processo da assimetria. Sim. Agora, por exemplo, nós somos, no fundo, uma consciência, que é além disso. Como lidar com essas situações? Você ser além disso, mas está na condição de ser humano. O problema é você ser animal e consciência ao mesmo tempo. Saber isso. Então existe aquela expressão que vem da antiguidade, uma série de estudiosos andaram falando, que é o seguinte: você jamais deve ter vergonha de ser humano, enquanto você estiver com um corpo aqui. Nós não podemos nos envergonhar de ser humano. Entende? Envergonhar de ter dor de barriga, de transpirar, de sofrer um atchim, entendeu? Isso tudo você não pode. Esse atchim é artificial, tem aquele outro que é muito mais sério. É autêntico. É mais autêntico. Está entendendo? Isso tudo isso é da natureza humana, nós somos assim. A gente não pode se envergonhar ou tirar o corpo fora disso. Com o passar do tempo, na evolução, a gente vai cada vez mais dominando a nossa animalidade. Sim. Isso vai mudar a nossa estrutura até física? Você vai passando para ficar cada vez mais dentro da consciencialidade. E vai diminuindo a animalidade. Diminui aqui, aumenta lá. Esse aqui é o caminho. Mas isso vai dar uma repercussão em termos de som? É o que já está acontecendo com a gente aqui. Por exemplo, a tendência da maioria da CCCI
e da turma que é intermissivista, é mais de 51% já de consciencialidade. 51%. Isso vai refletir diretamente no soma. Mas, por exemplo, se você for trabalhar na máfia, é muito mais de 51% de animalidade. Sim. Entendeu o que quer dizer? Entendi. Então, o problema todo é esse. O caso nosso é saber escolher as companhias que tenham mais de 51% de consciencialidade, autoconsciencialidade. Escolher para conviver mais com essas. Por quê? Na hora que você vai fazer assistência, você tem que fazer com aquelas que têm menos do que isso. Entende? Então, começa a ficar difícil, é a hora que você começa a trabalhar com aquelas pessoas que têm só 10% de consciencialidade. 90% é de animalidade, aí é duro. Tem um monte de gente aqui que trabalha dentro da área da saúde. Possivelmente você também, né? Dentro daqui que você faz. Vai ter gente que aparece lá desse jeito. Então, uma pessoa, por exemplo, dentro da sua área profissional, se ela só pensa em músculo, em malhação, que ela mexe com a vigorexia, ela deve ter mais de 51% de animalidade. Pode olhar. Sim. Pensa nisso. Isso é que é o processo. Agora, junta isso tudo, Eliel, com o problema da lucidez. Você vai entender. Quanto mais animalidade, menos lucidez. Quanto mais consciencialidade, mais lucidez. Pronto, você já tem aí a equação. Só seguir. Mas então, Érica... Professor, aqui na página 34, teoriologia, a falseabilidade da teoria. Você podia comentar? A falseabilidade da teoria. O caso é o seguinte, isso aí é aquela mesma pergunta que fizeram. É o problema, quem criou essa expressão para pesquisar isso foi aquele filósofo, o Karl Popper. O Karl Popper, então, achava o seguinte, que toda hipótese, toda teoria, toda elucubração, toda concepção de uma pessoa, do ponto de vista lógico, racional, científico, de experimentação, ela é temporária, efêmera, fugaz. E outra coisa, a ciência e essas ideias, inclusive essa de qualquer descoberta ou invenção, ela somente cresce com a falseabilidade da hipótese. Tem que começar falseando a teoria. Vamos ver se ela é falsa. Então você coloca toda a teoria e toda a hipótese sob teste, o tempo todo. Por isso que todo paradigma, ele é fugaz. Ele dura pouco. Na ciência eles falam que tudo que tem na ciência é igualzinho um alimento que tem que usar na hora, porque aquilo dura pouco. Então ele é sempre perecível. Toda ideia científica e racional é perecível, inclusive as nossas da conscienciologia. Vamos entender bem isso. Uma outra coisa é aqui na ciclologia, na mesma página. O ciclo de neoideias. O ciclo de neoideias. O problema todo é o seguinte, por exemplo, uma pessoa viu uma palestra que eu dei, por exemplo, na televisão ou no rádio. Ela ouviu, gostou de uma determinada palavra. Então ela queria saber o que era aquilo que ela nunca tinha ouvido falar. TENEPS. Aí ela vem e me procura e quer saber o que é TENEPS. Eu dou para ela o manual da TENEPS. Mas aí eu olho e falo assim, olha, você é muito jovem. Você ainda não tem nenhuma ficha de BO. A sua ficha está limpa. Então veja, você precisa levar aqui o manual da dupla evolutiva. Então veja, olha uma ideia que está atraindo outra. Na mesma hora, aquela pessoa fica enfoguetada com as duas ideias. Eu falo assim, tem mais uma? Uma terceira? Então aí a gente começa a falar para ele, olha, existe um processo que é o arco voltaico, que isso aí transcende, mas é uma coisa muito séria, que é o estado vibracional. Então, para você praticar TENEPS, existe EV,
Entende? Arco voltaico. Depois você vai ter o FIEX. Você já viu aí, ó? Só até agora eu já falei 5 neo-ideias. Olha o ciclo. Então a pessoa pega uma coisa, depois ela avança no outro, ela vai caminhar para o outro, enfim, ela se desenvolve por aí. Tem uma outra questão. Tá certo? Da sua experiência pessoal, na confecção dos verbetes, como é que se processa a questão do ciclo de neo-ideias? Essa história de ter uma Olha, ideia... eu tenho feito os verbetes de acordo com a necessidade do momento que eu vejo aquilo que a onda de lucidez está caminhando. A onda de lucidez minha e de todo mundo aqui das tertúlias. Então, ao passo que eu vejo aquilo, eu falo, não, agora seria bom já falar sobre isso. E eu vou indo, porque eu tenho muito material para falar. Se eu fosse colocar tudo que eu tenho, daria mais ou menos uns 5 mil verbetes, você sabe, né? Então eu tenho que estar selecionando aquilo que seja mais prático. Agora, eu já vi que não adianta, de vez em quando você tem que fazer as repetições com aproximações simples. Tem que chegar perto, porque senão não mostra a complexidade do tema. Entende? Por quê? Os verbetes são tudo algumas páginas. Eu não estou fazendo um ensaio. Você já pensou? Alguns temas desses, sabe fazer um ensaio de 200 páginas. Entende? É um livro. Então eu tenho que picotar isso tudo, que é a picotagem da ideia, né? Ou das ideias. É o que eu uso. Eu mesmo vou trazer qualquer hora aí um verbete que é picotagem da ideia. Ou das ideias. Entende? Das neo-ideias. Que é para melhorar isso. O caminho é esse. Agora, ó, eu queria te falar que você tem toda a regalia, prioridade, prerrogativa, vamos dizer, de direito, mais que a maioria aqui. Por quê? Porque nós estamos em plena estação sua, que é a estação da primavera. De modo que nós todos tiramos o chapéu para você, etc. Tal. E eu para você. Tá certo? Tá, obrigada. Você pode aparecer a hora que você quiser, que a estação é sua. Tá bom? Professor, com relação ao tema, eu queria entender como é que funciona a impactoterapia com a antagonismologia. Como é que é? Como é que funciona a impactoterapia? Sim. Com relação de ideia, você falou um pouco... A impactoterapia aí, ela tem que funcionar da seguinte maneira. É você chegar para a pessoa, pegar alguns fatos que possam envolver o interesse dessa pessoa e mostrar aquele fato em relação àquilo que ela gosta. Com isso, você dá um impacto. Entende? Agora, isso... Quanto mais você conhecer a pessoa, menos difícil fica o processo para dar um impacto. Por quê? Para dar um impacto, você tem que saber o que a pessoa precisa, qual a prioridade evolutiva do momento evolutivo dela. Entende? Para isso, quanto mais entendimento que a gente tem da pessoa, melhor. Nesse momento, a nossa ideia está sendo antagônica com a dela. Correto? Sim, mas veja, todo antagonismo é isso. Outra coisa, não existe nem duplas evolutivas que sejam muito equilibradas que não tenham antagonismo. Sempre tem. Certo. Pelo seguinte, é o negócio do vive la différence. Começa pelo sexo, que às vezes a maioria é diferente. Né? Então como é que fica? Agora, ninguém tem experiência igual. Outra coisa, as pessoas geralmente numa dupla evolutiva têm as idades diferentes. Você sabe, 1 ano de vida já dá alteração. Agora pensa, 10 anos, uma década, como é que dá alteração? Então isso tudo a gente tem que contar que todas as pessoas, quando se juntam, ou estão juntas, ou seja numa reunião, ou seja uma dupla evolutiva, tem um antagonismo funcionando. Aquilo tudo, o holopensene está permeado de antagonismos. Aqui mesmo, ó. Nós nunca vamos achar um consenso total, você está entendendo? Que todo mundo esteja de acordo numa unanimidade absoluta e perfeita. Se isso ocorrer, tem alguma coisa errada. Unanimidade perfeita só ocorre quando tem uma ditadura. Entende? Está tudo errado. Então a democracia é a antagonismologia. É a convivência. É a convivência democrática que permite a antagonismologia sadia.
Então, no seu caso, a impactoterapia que o senhor usa, ela não, você não está procurando o antagonismo da ideia da pessoa. Eu não estou cortando o pescoço da pessoa. Certo, você está indo onde eu não degolo ninguém. Não degolo ninguém. Não puxo o tapete ninguém para valer. A gente expõe. Eu não uso, às vezes, nem a maiêutica. Mas eu mostro para a pessoa alguma coisa que chega perto disso. Você está entendendo? Mas eu não vou abusar. Outra coisa, na impactoterapia eu chego até a irreverência. A irreverência, você sabe, ela chega pertinho do processo da ironia. Mas a irreverência a gente precisa, porque senão você vira poliana, né? Fica só como poliana. A poliana não é irreverente. Não, ela concorda com tudo. Mas, né? Então o problema é esse, a gente tem que ser irreverente. Tem a hora, a necessidade. Precisa. Obrigado. Tá claro? Mas então... Boa tarde, Valdo. Então, Jesus. Aqui no detalhismo, na página 34, eu queria entender aqui o princípio dual da polaridade. O princípio dual da polaridade é o seguinte: tudo na vida é assimétrico. Portanto, tem duas extremidades. Você entendeu até aí? Duas extremidades. Então, o que se passa? Tem dois polos, um negativo, outro positivo. Isso é um antagonismo. O que eu não Está começando a entender? É esse antagonismo relacionado à polaridade. Agora, por exemplo, eu estava falando aqui da dupla evolutiva. Vamos continuar pensando com a dupla evolutiva. Uma dupla evolutiva que está aí, que vive muito bem, faz dezenas de anos, uma grande harmonia. Um homem e uma mulher. O homem tem, por exemplo, aí, vamos supor, 52 anos. A mulher tem 50 anos. E eles vivem bem. Em 30 anos que estão vivendo junto, praticamente nunca passaram um mês sem um estar perto do outro. Se você for lá e perguntar, você vai ver que ela gosta de certas coisas que ele não gosta. E ele gosta de certas coisas que ela não gosta. Isso é o princípio dual da polaridade. Isso é um antagonismo sadio. Obrigado. Entende? Por exemplo, uma coisa que eu te falo, que todo casal, quando é homem e mulher, é batata, estou falando só uma coisa, para não falar muito. Por exemplo, a mulher às vezes usa sutiã, o homem não. Isso é uma bíblia diferença. Pensa no resto. E olha, o primeiro sutiã ninguém esquece. Então veja, é uma senhora experiência. Mas agora pensa bem em matéria de sexo, o que não tem de diferente disso tudo? É muita coisa. Mas já deu para esclarecer, obrigado. Tá bom? Eu estou lembrando aqui, só um parênteses, uma coisa interessante que é o seguinte: uma pessoa chegou para mim, eu já estava com uma certa idade. Então o homem chegou para mim, isso foi lá no Rio de Janeiro, no Instituto. Chegou e falou assim: Valdo, eu queria só que você olhasse uma coisa. Dá um jeito de falar com a minha mulher, para ela não ir tanto ao salão de beleza. Ela cuida do cabelo todo dia. É um negócio, já teve semana que ela foi 3 vezes ao salão lá de beleza. Aí eu viro para ele e falo assim: você não precisa me explicar por quê, eu já sei. Agora adivinha, por que é que eu sabia se eu não saber falar nada? Não, qual o motivo? Ele era careca, totalmente careca. Então veja, isso aí é o princípio dual da polaridade, a diferença. A mulher com cabelo enorme, ela cuidava que o cabelo dela era muito bonito. E outra coisa, não falei nada para ela, não falei que ela devia de ir, porque o cabelo era muito bonito. E outra coisa, a mulher de mais de 50 anos, mas sempre se cuidava, toda arrumadinha, investigada, tudo certinho, sem excesso de peso, sem nada. Eu não falei nada. Eu falei com ele: olha, para você eu vou dar o meu diagnóstico e a minha receita. Uma boina ou um chapéu. Mas então, Professor, continuando aquela questão da pessoa que se sente contrariada, isso gera uma reação orgânica, né? A ansiedade, isso. gera um bloqueio.
qual é a melhor forma de cortar isso na hora que está acontecendo para não deixar o processo progredir ou a pessoa acabar... Você chegar para a pessoa e falar baixinho no ouvido dela. Escuta, vai devagar, que foi assim que eu vi que o fulano morreu, deu um infarto nele. Olha as suas veias, como é que estão saltadas. Seu coração não está disparando? Você quer morrer mais cedo? Se você quer morrer mais cedo, continua. Mas só tem que ser baixinho no ouvido. Isso às vezes dá um resultado fora de série. Sabe como é que é? É igualzinho aquele caso do menino que estava em cima do cavalo e que não queria descer. Então chamaram um monte de gente para falar com o menino para ele descer. Aí chamaram um psiquiatra. Então o psiquiatra chegou e o menino desceu na hora. Então eu falei assim, mas como é que é? Todo mundo tentou, ninguém conseguiu fazer o menino descer? Aí, o que é que você usou? Eu falei, foi muito fácil. Eu cheguei para ele, você desce daí, porque senão eu vou te dar uma surra na frente de todo mundo aqui. Acabou, o menino desceu. Então tem certos jeitos de a gente chegar e falar na hora justa, né? O modo de falar. E a pessoa que está passando por esse processo, abrir mão? O que ela tem que fazer na hora? Na hora, a primeira coisa é você oferecer para ela uma água mais fria e fazer ela sentar em algum lugar para ela pensar. E depois você tem uma pergunta cretina para fazer. Qual? Tem uma ideia? A pergunta é essa, Fernando. Quando é que você teve uma crise igual essa que você está apresentando aqui para mim agora? Isso é comum na sua vida? Quer dizer, com isso a gente vai fazer um diagnóstico para o resto da vida da pessoa. Ela vai ver o nível de estresse, vamos dizer, patológico, terrível que ela tem. Entende? Isso é preciso de ver. Agora, observa bem se a pessoa está tremendo, se as veias, por exemplo, aqui, ó, as artérias estão salientes. Entende? Se ela está perdendo a voz, está falando, ela começa a gaguejar. Isso tudo é alteração. Eu vou ser um pouquinho mais explícita. A mulher, no caso, quando começa esse processo, como é que a gente faz? Respira fundo, senta, água. Vai tomar água, vai ao banheiro. Porque o banheiro é uma beleza para isso. Você não tem motivo nenhum de ir ao banheiro, mas você vai. Vai para fazer uma reflexão. Chega na frente do espelho e olha, Fernanda... Botar a cabeça no lugar. Né? É uma saída. Tá bom. Agora, a medicina, principalmente no início, tem essas coisas, tá? Olha bem onde é que é o banheiro, quando você chegar no hospital. Primeiro ponto é saber onde é o banheiro. Tá bom. Obrigada. Então, Flávio. Professor, nós votamos uma série de verbetes, e o senhor trouxe também sobre o antagonismo, né? Está num ciclo. Eu queria entender melhor que relação que isso tem com o nosso momento atual aqui, a CCCI, se tem alguma coisa mais séria. Olha, todo mundo tem muita relação com o antagonismo, devido ao problema do pensamento divergente. E nós aqui, que estamos trazendo esses pensamentos divergentes, qual é o centro de educação ou de pensamento no mundo que você conhece que tem mais pensamento divergente do que o nosso? Tem algum? Eu pergunto para vocês, existe algum centro de pesquisa, de estudo, que tenha esse acúmulo de pensamento divergente que nós temos com a sociedade patológica? Acho que está difícil. Eu não vejo, só pelo fato de paradigma consciencial. Então nós precisamos estudar o que é antagonismo. Por quê? Senão, vai usar aquilo que no início do Instituto tinha gente que começou a usar. Então ele pensou, não, a Conscienciologia para mim é um tacape. Eu vou tocar o tacape na cabeça de todo mundo. Isso não pode. Onde é que fica a interassistencialidade? Agora, uma coisa séria é o seguinte, a hora que a gente começa a entender mais o problema da autoconsciencialidade é quando você está fazendo a interassistencialidade. Então, para entender a conscienciologia, eu acho difícil se a pessoa não tiver um equilíbrio de assistencialidade. Você está entendendo?
Porque sempre ela vai ter parti-pris, ela vai ter apriorismo, vai ter certas, vamos dizer, quarto do micro-universo consciencial dela, certos setores que vão ficar lacrados, que ela não deixa abrir. Então o processo nosso é de autoexposição total, completa, absoluta, definitiva. Não tem nada escondido, nada debaixo do tapete. Então vai acabar o avestruzismo. Então o avestruzismo é que é o processo do regressismo. É onde as pessoas se perdem. Onde ela perde energia, tempo, vida, companhia, evolução. Está claro isso aí? Tá certo. Agora, ó, já que você está estudando o antagonismo, pega todos os antagonismos e vê uns com os outros. E começa a ver o que é que você pode colocar como ideia nova que está faltando. Ali ainda tem muita coisa que pode preencher. Olha que você vai entender mais ainda o antagonismo. Tá certo? Agora, ó, esse de hoje é um dos mais sérios que tem devido a essa listagem. Essa listagem do 100 é terrível. Por quê? Na verdade, é aquilo que eu estava falando para a Marisa. 100 é pouco. Você pode levar isso para 1 milhão. Então, o que não é antagônico aqui na Terra? Tem que ser por causa da simetria. O cosmos é assimétrico. Então, o cosmos, em si, já é antagônico. Olha o seu corpo. Nós temos uma linha média no corpo. Ela vai passando assim, ó, linha média. Um monte de coisa nossa é diferente. E outra coisa, tem as coisas duplas e tem as coisas unitárias. Órgãos, sistemas, tudo isso. Então, como é que fica? Esses, agora mudando um pouco de assunto, esses órgãos unitários, o que é que eles têm em comum de diferente com os órgãos que são duplos? Tem alguma... É o problema de ser matriz. Ele não é filial. Eles são matrizes. Por exemplo, o coração é uma matriz, né? Você não acha? Agora veja, ele é uma matriz. Você vai falar assim, não, mas Valdo, os pulmões são 2, e no entanto é só matriz. Não são. É o coração que é, e não o pulmão. O pulmão só pega o material e leva para o coração, mas o que mantém mesmo é o coração. Ó. Você está entendendo? Agora, outra coisa. Aqui, por exemplo, o esplênico chakra, ele também é excêntrico, mas ele é que esparrama tudo, ó, a matriz da energia. Você está começando a entender? É a matriz da sustentabilidade da vida e a matriz da energia. Tanto um embaixo como o outro aqui, no tórax. Tá certo. E por aí vai. De modo geral é isso. Né? Entendi. E os dois hemisférios cerebrais? Pois então, os dois hemisférios. Seria uma matriz. Não, e outra coisa, é o problema que a pessoa, para viver bem no cosmos, ela tem que ser totalmente a favor da solidariedade e da integração dos seus pensamentos. A maior mensagem que nós temos é a biologia, falando que os dois hemisférios, eles têm que trabalhar unidos juntos, senão cria problema para a pessoa. Então começa dentro da cabeça. Está entendendo? Roupa suja se lava em casa. Quer melhorar você? Olha bem o modo de você pensionizar. E tudo mais vai melhorar. Tem que lavar primeiro os pensênios. Enxaguar os pensênios. Entendeu? Por isso que eu falo muito o problema da retilinearidade do pensamento. É por aí. Mas então... Professor, você comentou antes que todo ataque é um erro, mas que a defesa ela é necessária. Né? Sim. Quando nós somos antagônicos a alguém, e essa pessoa, com esse antagonismo, ela reage de uma forma muito imatura, digamos, vingativa ou daí para baixo, qual que é a melhor postura para nós termos? O problema é você chegar com máxima diplomacia para abordar a pessoa. Lembre-se do caso que eu já contei aí, eu não sei se você lembra, do caso do homem da motoca. Eu estava na rua Vinícius de Moraes, em Ipanema, com o meu motorista, e uma pessoa na frente junto do motorista, eu estava atrás. Agora, ele então ia parar lá, na esquina, perto da Visconde de Pirajá, bem na esquina. E tinha carro de um lado e do outro na rua, parado. Agora, o que se passa? Na hora que eu vou abrir a porta, eu tinha olhado, não tinha ninguém. Ali não tinha lugar de passar o carro. Vem um camarada, disparou com uma motoca enorme
Você está entendendo? E eu vi que bateu um pedaço na porta do carro, na hora que eu estava abrindo. Estava só começando a abrir. Aí a motoca parou lá na frente, não machucou o cara nem nada, mas na mesma hora ele levantou. O meu motorista que está na frente, disse, doutor, deixa que eu vou lá conversar com ele. Não, quem vai sou eu. Aí abri a porta inteira, saí lá para conversar com o homem. Fui conversar com ele olhando para cima. O cara tinha uns 2 metros de altura. Ele era, sabe, remo internacional, e ele estava com pressa, porque ele estava perdendo o treino dele de remo na lagoa. Que ele era da turma do Botafogo, do remo da lagoa, aquele negócio todo. E era campeão sul-americano de remo. Então, eu de cara, você já viu. Eu chego para ele, olho assim e falo assim, então, como é que é? Você vai ter dinheiro para pagar isso aí? Assim, com maior calma. Aí ele vira para mim, não. Aí ele olhou bem para mim, olhou o carro. Não, porque o meu carro era diplomata. Você está entendendo? Então, ele olhou, examinou e falou assim, não, doutor, a culpa foi minha. Eu entrei errado, eu estou muito afobado. Eu tenho que estar lá, eu não quero perder esse treino. Eu tenho que participar do sul-americano e não sei o quê. O cara só faltou chorar a hora que viu o meu jeitão. Agora, é lógico, eu já saí com aquele monte de energia para envolver a motoca do cara. Agora, ele tinha que gastar algum dinheirinho, porque quebrou umas partes dele lá, de um pedaço. E o nosso carro, nem caiu, não deu nada. Porque pegou perto da porta, alguma coisa que pegou nele, a parte da motoca que pegou era mais frágil. Você está entendendo? Agora, eu entrei no carro, vi aquela coisa toda, ele saiu, foi embora, sem nada. E eu ainda perguntei para ele, você tem dinheiro para arrumar isso? Não, isso aqui não tem problema, eu dou um jeito. Saiu doido, disparado. Agora, veja, enorme, quase 2 metros de altura, cada músculo enorme do cara, roupa toda já de esporte, que ele já estava praticamente em cima da motoca, era daquele jeito. E eu só vi o cara direito na hora que ele tirou o capacete. Né? Agora, ele veio a toda. Ele viu que estava errado. Mas essa calma que o senhor disse que saiu do carro, quais são os fatores que... Eu exteriorizo energia, né? E vou. Se o cara falar muito, eu encapsulo ele para ver o que dá. Mas ali eu já juntei na motoca, o carro, tudo. Juntei tudo. Na Vinícius de Moraes. O nome antigo lá era Rua Montenegro. Sabe? Agora veja, isso tudo, o meu motorista viu, ele estava suando frio, por causa do negócio de bater, porque esses caras são tudo doidos, ainda mais lá em Ipanema, naquela área, é tanta coisa que tem ali que ele já viu. Lá perto mesmo dessa rua, da rua, tem uma rua junto, que tinha um bar lá que só tinha gente alterada e jovem, assim, isso ó, durante muito tempo. Isso tudo piorou lá, deteriorou muito com o tempo, lá não era assim não, com o tempo deteriorou, piorou muito. A Fábrica de Amoedo. A Fábrica de Amoedo tem aquele, o bar da Bofetada e outros mais lá, chama Bofetada. Tem vários deles. Mas você entendeu então como é que é a situação? Mais ou menos, sim. A dúvida é essa, sim. Uma pessoa tem uma atitude... Você fez a profilaxia de ele ter uma atitude imatura. A primeira coisa é jamais você virar bicho, virar animal. Jamais. Nunca. Ponha isso na sua cabeça. Você é um diplomata nato. E acabou. Chega em casa, olha no espelho e fala assim, Ricardo, você é um diplomata. Você nasceu diplomata. Você vai ser diplomata. Pronto. Você se acalma. Né? E eu acho que o Ricardo até que é bem diplomata. Eu estou falando certo, né? O jeitão dele, né? Quem é que conhece ele bem aí? Ele é assim, não é? Olha lá. Tá bom, obrigado. Mas então. Então, seguinte. Faz uma contraposição entre a anticonflitologia e a antagonismologia sadia, assim, bem prática. Dá para ser feliz sem fugir do antagonismo. Todo é isso que eu estava falando aqui, ó. Você não vai brigar com ninguém, você é um diplomata. Então você diminui os conflitos.
Tem pessoa que é conflitiva em tudo que ela faz. Aonde ela passa, ela arrasta os conflitos com ela. Aquelas pessoas que não estão preparadas para isso, elas entram. E vão, daí a pouco faz uma farândula. Uma verdadeira comitiva de conflitivos. Você está entendendo? Todo mundo é conflitante, conflitivo. Então é um problema isso aí, o conflito. Então a gente tem que diminuir esse conflito através da diplomacia. Entende? Agora, na vida você vai achar gente que está criando conflito, que gosta de conflito, que vive dentro de conflito o tempo todo. Tem pessoa que não se sente bem se ela não tiver com algum conflito. Ela tem que estar combatendo alguma coisa ou pensando contra uma ideia, uma pessoa, uma instituição, um assunto, alguma coisa. Você entende? Então, essas pessoas são as mais difíceis. São essas que a gente tem que fazer mais esforço. E saber, né, como lidar. Aqui, por exemplo, vocês já notaram, nós temos poucas pessoas que são conflitivas. Pelo menos perante a gente. Por quê? Por causa de um processo de educação, né? Eu acho que é um problema mais de educação também, não é? Mas a tendência de todo mundo aqui é assim, beber alguma água com açúcar, ficar mais tranquila, usar o óleo de melissa, ou qualquer coisa nesse sentido, mas são mais sedadas. Porque sem sedação da parte animal, a pessoa não vai entender o mental sono. Entende? Porque o cerebelo não deixa. Se há um domínio do cerebelo, que é um processo psicomotriz, a pessoa não raciocina bem. Então, por exemplo, tudo isso que se fala de Kung Fu, ou de artes marciais, que a pessoa acalma, tudo isso, ela acalma até um certo ponto. Então, você já viu, uma pessoa que se está fazendo, para ela ficar tranquila, você pensa bem como é que ela não era antes. Ela devia estar só dando soco em tudo, quebrando parede, etc. Jogando prato. Entende? Nós não precisamos disso para ficar tranquilo. A reflexão é que é o correto. Não precisa fazer exercício nenhum. Então isso tudo ainda é muito primário. Ajuda, tem um monte de gente que precisa disso. Mas é muito primário. Não é o interessante, não é o ideal, não é o prioritário. Entende? É por aí. Obrigado. Então, professor, dentro dessa linha que o senhor estava respondendo agora, tem um jeito de diminuir o conflito íntimo, ou esses antagonismos internos de altos e baixos, ou de ideias? Aí é só a pessoa se organizar mais e se disciplinar. Ela não pode ter altos e baixos. Então, o ideal seria o seguinte, quando começar um mês, ela estabelecer um roteiro através de um esquema, que ela anota tudo que aconteceu. Ela marca, por exemplo, um determinado horário do dia. Por exemplo, vamos supor que ela vai dormir lá para as 9 horas da noite. Então, às 8 horas da noite, sempre que ela puder, ou todo dia, ela vai fazer um esforço de fazer um esquema e preencher. Então, ela leva, tira uma cópia daquele esquema, que ela vai fazer tudo que aconteceu durante o dia. Então, é como se fosse aquele relógio da emoção. Então, hoje eu estou raivosa, tranquila, isso e aquilo. Então, faz um negócio mais ou menos parecido com isso. Então, a pessoa vê como é que ela está. Se ela fizer isso durante um mês, ela vai fazer uma autoconscienciometria durante um mês. Ela vai ver onde é que ela fica pululante, onde é que ela fica instável. Porque ela tem que pensar sempre do mesmo jeito de fazer as coisas tudo corretamente. Porque a vida, ela tem que ter repetição. Ela tem que ter, não tem. A mimese, tem uma mimese que é necessária, que não tem jeito. Você tem que estar macaqueando você todo dia, aquilo que você fez no dia anterior, você tem que repetir no outro dia. Tem um monte de coisa que não tem jeito de fugir disso. Então o problema é procurar isso aí. Ver o que é que pode entrar. Estudar, então, para chegar a identificar. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que você deve pôr nos primeiros dias lá do papel é o seguinte: quais são os temas que estão te preocupando? O que é que está fazendo você oscilar? Você está instável emocionalmente ou com as suas preocupações? Entende? Quais são?
Então isso aí é importante você ver. Agora, se você começar a estudar esses detalhes, vai chegar um ponto que tudo mais ficou secundário. Fica secundário, não tem tanto valor mais. Porque chega uma hora que você constrói um monte de coisa boa, mas como você oscila, parece que você perdeu tudo aquilo que você... Não pois é assim? Uhum. Aquilo não aparece. Uhum. Você está entendendo? Não aparece. Então a coisa toda é levar direito, levar tudo de uma vez só, junto. Essa conjugação de reações é que é o mais importante. Agora, coloca isso num papel e faça um esquema de tudo que você tem. Pode até numerar tudo isso. Coloca no horário rígido. Faça isso durante uma boa temporada. Você sabe, ó, eu estava contando aí a um amigo meu uma coisa. Eu fiz os exames aí de saúde, você sabe disso. Faz mais ou menos 40 dias. Então, eu tive que mudar os remédios. Agora, como eu trabalho de madrugada, e o remédio principal que eu tomo, que é de pressão, etc., é de manhãzinha, então, o fim de 24 horas para você tomar o remédio é justamente de madrugada quando eu estou trabalhando. Então, o que eu fiz? Eu fiz um esquema, escrevi uma série de condições. Então, eu coloco assim, mês, dia, semana, horário, pressão arterial. E depois, o que eu estou fazendo? E outra coisa, aquilo tem um início e um fim. A pressão quando eu comecei a trabalhar e a pressão quando eu acabei. Às vezes é 3, 4, 5, 6 horas depois. E outra coisa, o horário também, que horário que foi e o outro horário. Agora, eu fiz isso até ver o resultado dos meus exames. Fizeram o resultado, então eu levei. Pedi para o Eduardo para examinar o meu esquema. O Eduardo examinou aqui e falou assim, vem cá, eu posso copiar isso? Não foi o que ele falou? Eu posso copiar isso aí? Está entendendo? E eu fiz o negócio bonitinho, certinho, durante 37 noites. Agora, qual é o tema que eu coloquei lá? Altos desempenhos noturnos. Que foi o que eu coloquei, porque é quando eu trabalho. Eu trabalho muitas horas toda noite. Então é isso que você tem que colocar. Então eu faço de todos os fatos mais relevantes olha, do dia. Olha, o meu caso é o seguinte, o meu negócio eu levo tão a sério, olha o detalhe. Eu coloco assim, mês. Então tem uma linha em branco, até no fim, outubro. Entendeu? Que é para colocar, outubro, mas só põe mês, 2 pontos. Depois, dia. Depois, semana, dia da semana. Depois, horário. Você está entendendo? E aqui tudo em branco. E eu vou preenchendo um por um, sem preguiça, repito tudo. Eu agora tenho 37 boletins desses que eu fiz. Eu posso ver tudo. O Eduardo examinou e falou, bola, sua pressão está tudo normal. Aí não tem nenhuma que ultrapassou dia nenhum, com todos esses horários, todas essas horas que eu trabalhei. Quer dizer que o remédio está funcionando perfeitamente. Você entendeu? Agora veja, fazer um esquema desse tem que ter a primeira coisa, paciência. É a repetição. Agora, eu, como já falei para você, eu sou javalino. Meu negócio, eu sou obstinado. O negócio tem que fazer. É comigo, é comigo. Eu não estou indo contra o direito de ninguém. Então eu tenho liberdade de fazer aquilo. Entende? Entendo. Pensa nisso. Você, nesse caso aí, você tem liberdade de fazer isso. Vai em frente. Tá bom. Entende? Obrigada. Nada. Mas então. Só ali na página 34, legislogia, as leis não cumpridas. Essas leis são o que? As humanas, intrafísica? As leis são cumpridas por você, as leis são cumpridas que a sociedade não cumpre, que você também às vezes não cumpre. Pode ser sua e da sociedade, pode ser vocês dois, pode ser tudo. Leis contexto, são então, cumpridas. Por exemplo, qual a lei que você estabeleceu para você que você não cumpriu? Tem alguma? Então são essas que a gente tem que pensar. Tá. Isso tem a ver com o processo do CPC também, às vezes você monta algumas leis e você não cumpre. É isso? Código pessoal de cosmoética. Mas então, viva a consciência. Página 37, professor. O número 64
Acho que ele está na mesma linha da resposta que o senhor deu para o Ricardo e depois também. Antimonotonia, a vida humana dinamizada. O contraponto dessa dinamização e, ao mesmo tempo, a nossa busca pela serenidade, a manutenção de ponderação, reflexão. Podia falar O problema um pouco todo disso? é o seguinte, a coisa mais séria que tem, quando uma pessoa aumenta a lucidez, ela é estimulada, incentivada e motivada pela repetição, e ela é incentivada e motivada pela renovação. Tudo ao mesmo tempo. Por quê? Se ela tem um pouco mais de lucidez, ela sabe que não pode ter uma renovação a não ser baseada naquilo que é repetido. Como é que você vai falar com a coisa renovada se você não sabe o que passou antes? Essa coisa nova é baseada em coisa que é velha. É o parâmetro, é o parâmetro. Como diz o camarada, do chão não passa, tudo começa do chão. É a vida humana. Então, a Por lucidez... isso que tem um verbete chamado sobre antimonotonia, não tem? Eu já trouxe ou não? Já trouxe. E tem um outro chamado chão, não tem? É baseado nisso. Você pega os dois que você vai começar a entender. Então é a partir do aumento da lucidez que vai fazer conseguir manter. E a pessoa dá valor para aquilo que ela tem que está desperdiçado. Aí vai conseguir manter a serenidade dentro da dinamismo. O autoestudo mais aprofundado faz a recuperação dos desperdícios da própria pessoa. É muito trafó que a pessoa tem, que a pessoa desperdiça. Agora, o autoestudo, a autopesquisa, leva a pessoa a recuperar esses trafores desperdiçados. Entende? Antes de você fazer aqueles estudos com detalhe, que eu insistia todo com você, você lembra que você tinha uma opção de coisa que você desperdiçava? Hoje você já está aproveitando isso tudo. É muito diferente. E hoje você está entendendo muito mais o que é a conscienciometria. Agora, teve que passar por várias experiências para chegar nisso, senão não dava. É assim a vida. Tá certo? Certo. Obrigada. Gente, eu tenho uma série de perguntas aqui. Qual o pré-requisito para ser voluntário no CAEC? Qual o tempo mínimo e máximo de voluntariado? O senhor se considera o mentor de todos os que lhe comungam as ideias? Olha aqui, mentor eu não sou. Mas agora, eu sou amigo desse povão todo, pelo menos da minha parte. Não sei se alguns não vão me considerar como amigo, mas eu sou amigo desse povão todo que está por aí. Agora, eu desejaria que alguém do CAEC viesse aqui e respondesse essa pergunta. Quem é aí do CAEC está aí? Tem alguém não? Se não tem ninguém... Ah, tem ali. Vem cá, faz favor. Olha, eu vou fazer a pergunta no lugar dele, tá certo? Qual o pré-requisito para ser voluntário no CAEC? Nenhum. A pessoa pode vir até aqui, só fazer entrevista, né, com o setor de voluntários. A gente tem vários setores, a gente está precisando até de pessoas. Então é só conversar com a gente. Agora, outra coisa. Qual o tempo mínimo e máximo de voluntariado? O tempo que a pessoa tiver disponível. Se ela tiver o dia todo, 20 horas, 40 horas, a gente está aceitando. Tá. Agora, eu só vou dar um complemento da minha parte. Lá no Holociclo, o nosso amigo aqui, ó, se aparecer por aí, eu quero dizer o seguinte, nós temos um pré-requisito que a gente exige. E somos draconianos nessa exigência. Tem que dar um sorriso a hora que abrir a porta. Mas pode procurar a gente que a gente Pode recebe. procurar, pois é. Você já sabe quem é, olha bem. Olha para lá para a gente ver. Tá bom. Pode procurar a Daiane, ou a Ieda, ou a Camille do setor de voluntários. Tá bom. Outra pergunta. Não consigo instalar o EV de forma rápida, mas eu tenho notado que o meu EV tem sido acionado espontaneamente sem a minha vontade. Digo mesmo, do meu front chakra, corono chakra e núcleo do chakra. O que pode ser isso? Isso aí pode ser um banho de energia. Olha se você se sente bem, se é agradável, se é confortável. Isso mostra que pode ser até um amparador que está te ajudando a desenvolver.
Isso é positivo. Outra pergunta. A atuação do atributo da ectoplasmia de um médium, no que se refere à sua qualidade, é sempre positiva? Tem que perguntar para ele, né? Porque uma pessoa pode usar a ectoplasmia e a energia tanto positivamente quanto negativamente. Então precisa ver a intencionalidade da pessoa, o que é que ela faz, como é que é. Isso é só a pessoa que vai saber. Pergunta. Qual o conceito de EPICOM lúcido para o SCP-1? O conceito de EPICOM é o seguinte, no SCP-1 é a pessoa que ela tem que ter uma liderança, principalmente dentro do trabalho parapsíquico e de consciencialidade. O EPICOM no SCP-1 é justamente isso que precisa de ter lá, para chegar nisso. Então é um problema de equilíbrio parapsíquico e cosmoético da pessoa, porque ela está epicentrando um curso sério, de modo que ela tem que ser assim. Outra pergunta. Acho que deve conhecer a obra Elogio da Loucura do Erasmo de Roterdã. Ele utiliza essa técnica do antagonismo sadio. Qual a melhor forma de aplicar o binômio admiração-discordância sem arrumar mais assédio? Olha, a coisa mais fácil que tem é você admirar uma pessoa e discordar dela em paz. Se uma pessoa já entende o que é o binômio admiração-discordância, ele já tem meio caminho andado para viver bem com as pessoas. Agora, ó, o Elogio da Loucura do Roterdã vale a pena utilizar e ler para entender. Agora, o antagonismo sadio hoje está um pouco mais evoluído que tudo que ele dizia lá. Outra coisa, a chave para abrir as portas da evolução é a cosmoética? Se você tiver alguma outra, você me fala. Eu aqui na parte prática, nós falamos muito que é o EV. O EV é a chave, a gazua, é a chave geral do cosmos. Agora, procurando ser o mais cosmoético possível, cria-se um holopensene pessoal que possibilita o amparo e o amparo das dicas dos próximos passos a serem dados. Sim, é justamente isso. Uma pessoa, se ela tem boa intenção e boa vontade, com o passar do tempo ela vai caminhar para o discernimento. Se ela alcança o nível de discernimento naquilo que ela pensa, na pensionização dela, tudo começa a melhorar. A hora que começar a melhorar, o holopensene dela melhora, ela vai ter amparador. Uma outra coisa, a maioria das pessoas, se melhora o holopensene, se a intenção é melhor, os assediadores não gostam dessa pessoa. Mas não gostam nem de chegar perto dela, porque eles não se sentem bem. Que a energia não se dá bem. Aquilo não pega, não é correto, não é gostoso, não é confortável. Então, o problema é o seguinte, seja uma pessoa equilibrada, que o desequilíbrio vai começar a ficar longe de você. Poderia afirmar que quanto maior o nível evolutivo, menor será o antagonismo? Não é tanto assim, não. Eu tenho minhas dúvidas. Pelo seguinte, o processo de conhecimento. Uma pessoa que é ignorante de certos conhecimentos, ela tem antagonismo com aquele outro que conhece. Então, vamos supor, o nível evolutivo do serenão, a gente sabe. Mas será, por exemplo, que ele não tem nenhum antagonismo para entender perante uma consciência livre? Possivelmente tem. Quem é que sabe? O nível de cognição, de intelecção, de conhecimento nesse processo. Nós temos que examinar. Então, isso aí é difícil dizer. Para mim, evolução é antagonismo. Tem que ter um antagonismo para a pessoa chegar na consolidação das ideias recíprocas, mútuas, mais ou menos assemelhadas. Se a conclusão estiver equivocada, como seria um antagonismo em níveis mais evoluídos? Eu falei antes de ler aqui, como por exemplo dos serenões, sendo que nesse patamar a consciencialidade e a cosmoética extrapolam o comum. Poderia dar um exemplo de oposição de ideias entre serenões? Não poderia. Como eu falo, como é que é o meu negócio? Eu tenho que falar bonitinho.
Considero-me extremamente desautorizado para opinar sobre esse assunto. Outra pergunta. Tenho interesse pela conscienciologia há anos, mas nunca consegui viver uma experiência marcante de projeção ou de EV. Isso deve-se unicamente à minha falta de esforço ou pode haver alguma razão cosmoética para isso? É unicamente a sua falta de esforço. Você já deu seu autodiagnóstico. Eu assino embaixo. Gente, se o homem já conhece a conscienciologia há anos e não consegue nada com EV, ele não fez força nenhuma. Vem aqui que eu vou te dar uns tabefes, te puxar aí a rasteira, que a gente dá um jeito em você, coloca você nos laboratórios, e numa semana alguma coisa vai acontecer com você. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrar. Isso a gente garante. Uma semana de laboratório, com alguma coisa. Primeira coisa, vamos passar um arco voltaico nele e ver o que tem. Agora, ó, você deve vir o seguinte, vem quente que eu estou fervendo. Então você vem aberto, porque eu não tenho nem parede, nem porta, nem janela, tá certo? Tudo devassado. Vamos entrar na história. Num caso desse, a gente precisa ajudar. Eu estou sentindo aqui que seria bom ajudá-lo. Eu estou falando porque eu estou sentindo aqui que tem um amparador. É uma mulher. Outra coisa, é uma mulher que está com a saia plissada. Gente, faz mais ou menos 2 anos eu vi uma consciência assim com a saia plissada. Não foi aqui? Essa é bonita, mas olha, a saia é branca, plissada, e ela tem aqui uma manga até aqui bonitinha de desenho. É muito bonita a consciência. Essa deve ser amparadora. Eu vi aqui direitinho a hora que eu peguei no papel. Entende? Por isso que é que eu estou falando. Seria bom a gente te puxar a orelha. Junto com essa amparadora, eu sou do seu partido. Se a gente puder ajudar, né? Vamos ver o que faz. Mas fala. Na exemplologia, o senhor coloca ali que, um exemplo de antagonismologia sadia, básica, a própria INVEX. De certa forma, a antagonismologia sadia deve ser um tema bastante forte no curso intermissivo, na questão da refutaciologia, da lógica em si, né? Como é que é no curso intermissivo o estudo do antagonismo e o reforço disso na INVEX? Lá, de modo geral, a maioria aí, com o primeiro curso, essa maioria não teve tempo de antagonizar nada. Entendeu? Por quê? Tinha tanto problema íntimo que não dá para ver as coisas de fora. É aqui que o negócio começa a aparecer mais. Agora, ó, você falou de cara aí sobre INVEX. Pensa bem no antagonismo da INVEX. Tem um negócio seríssimo nisso. E contra a INVEX nada mais é do que o contrário da aposentadoria. Agora veja, isso é um paradoxo terrível. Por quê? É um jovem que está indo contra o velhão, que é o aposentado. Então veja, são dois, aquele processo dual dos extremismos, da polaridade. É o polo jovem com o polo veterano, do geronte. Por isso que eu falo que a INVEX, gente, é terrível. Se nós formos pensar o alcance, a profundidade de tudo na vida humana que a INVEX acarreta. Vocês estão começando a pensar nisso? Uhum. Você falou direitinho, uma das coisas mais brabas que tem, que é a INVEX. Quando me perguntaram as primeiras vezes, quando eu comecei a falar de INVEX, eu falava o seguinte, olha aqui, você vai inverter a sua existência humana trazendo a aposentadoria antes de começar a sua carreira. Aí o povo começava a entender. Por quê? A maioria das pessoas, isso no Espiritismo era muito comum. A maioria das pessoas só começava a fazer assistência aos outros, e quase sempre de tacom, depois da aposentadoria. Então eu falei assim, não, vocês agora vão começar a fazer assistência já, agora, aqui, nesse instante. Vocês não vão esperar a aposentadoria. Isso é que é INVEX. Então, a antagonismologia sadia deveria ser até, de certa forma, um grande estudo na própria INVEX. Pois é, mas veja, a INVEX é o pigmeu contra o gigante. É uma pessoa inexperiente contra o super experiente. Você está entendendo? É o jovem e o geronte.
Pensa nisso. A coisa é seríssima. Agora veja, do ponto de vista político, do ponto de vista da etologia, do ponto de vista da sociologia, do ponto de vista da convivialidade intrafísica, quer dizer, nós temos que pensar nisso. A antagonismologia, então, hoje tem gente da INVEX aqui, como é que está? Tem? Ah, tem. Então, vocês estão entendendo bem o que eu quero dizer com isso? Seria bom estudar isso, levar lá a situação. O problema de vocês. Então, veja, pega uns rapazes aí de 15 anos e olha o outro que está com 85. E começa a fazer entende? O antagonismo de um com o outro, para ver se está tudo certo. É baseado nisso. Agora, ó, arranja-se uma dupla de uma pessoa de 15 e outra de 85, para a gente ver se eles se dão bem, para servir de exemplo, ver o que é que acontece. Então é o aposentadão e um jovenzão. Você está entendendo? Isso aí é uma coisa que pode tirar muito proveito, pode dar muita ideia, vale a pena. Geralmente as pessoas da INVEX esquecem disso. Agora, ó, tem outra pergunta cretina, Flávio, que vale a pena a gente fazer para você. O que é? Quem é que vai lucrar mais? É o jovem ou é o geronte? Está aí uma resposta difícil de ser dada, hein, minha gente? Eu arriscaria dizer que é o... Venha dizer que é o jovem, que não é. Devido ao assunto. O assunto da INVEX é mais sério do que isso. O cara vai ver o que é INVEX, vai examinar o menino que está começando, então ele começa a pensar, quando eu tinha 15 anos, a retrocognição. Ele começa a pensar naquilo. Mas assim, não, na próxima eu vou ser inversor. Dessa vez eu sou reciclante e não tem mais jeito. Com 85 anos, tudo já aconteceu, né? Vai ver o cara, já é até bisavô. Então ele fala assim, não, o jeito é eu levar agora para os meus bisnetos. Vamos ver se eles vão ser, entende? Inversores, bisnetos. Então esse negócio, não fica pensando que é o jovem, não. Cada caso é um caso. Às vezes, o negócio é mais sério para a pessoa de idade. Uma coisa que a gente percebe bem marcante nos cursos, que o público de mais idade, logicamente, acaba sendo menor, os 10%, mas geralmente são os que saem muito mais reflexivos e até parece que dão mais valor para as ideias que a gente traz. Pois é. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a Sinvex deve ter sempre gente de mais idade de cabelo branco lá com vocês. Isso é muito importante. Não pode ser só jovem, não. Mas pode falar. Professor, dentro dessa questão mesmo, quando o jovem se dá bem com o idoso, no caso, o inversor com o reciclante, seria o que então? Seria uma boa interação? Seria o quê? Seria que não, eu sempre falei, por exemplo, que uma das coisas boas que tem, inclusive, numa dupla, é arranjar um que seja inversor e o outro seja reciclante. É a chamada dupla mista. Isso às vezes pode ajudar demais as duas pessoas. Não é uma coisa para desprezar, não. Sim. Eu já falei isso muitas vezes aí. Uma dica agora para o Flávio, convidar o seu Luiz Rosa. O Luiz Rosa. E arranjar aí uma pessoa jovem que está começando agora na Sinvex. Sim. É uma boa, sim. Vamos nessa. Agora, aqui outra pergunta. Estou envergonhado por assistir a tertúlia. Não, mas nós aqui não queremos envergonhar ninguém, mesmo que seja distante. Na reunião com o Leonardo, reconheci que errei naquele dia na tertúlia. Desculpe pelo meu antagonismo. Adivinha quem? Arlindo, gente. Ele viu o negócio registrado e viu que ele errou. Tá vendo? Ó, tá muito boa essas câmaras, hein? Isso aí é muito bom. De modo, ó, vocês, careteiros e careteiras, vocês estão perdidos que está tudo registrado. A sua careta está registrada. Qualquer coisa a gente pega e toca no seu nariz. Veja, Arlindo, você é um grande camarada. Isso faz parte do serviço. Você tem que lembrar que você é italiano, né? A gente dá um desconto, não dá? Todo mundo aqui te dá um desconto, viu?
Agora, ele falou, desculpe pelo meu antagonismo. Você está desculpado. Até o ano 3000, não é isso que eu sempre falei? Não é isso? Então, não tem nada. Mas essa é boa, né? Ele não esperava essa, foi dele. Quando ele chegar, eu vou perguntar para ele, mas o que você viu? Você viu sua careta? O que é que foi que você viu? Eu quero saber o que é que foi que ele viu. Né? O que é que deu impacto nele? Eu quero saber. Mas olha, pode falar. Escuta, eu queria pedir uma coisa antes. Hoje é a aniversário dela. Dia da criança. Essa você não esperava, né? Eu tô mais vivo que você está pensando, né? Eu tô mais vivo que você está pensando. Eu tô querendo ficar anônima. Estou é. tentando, fazendo meu exercício de anonimato. Tá certo. Mas hoje eu vim aqui me oferecer para ser uma voluntária aí dessa colaboração com a Sinvex. Eu não sou Invex, eu não sou inversora. Seus cabelos brancos ainda não chegaram. Pois é, então quem sabe se eles quiserem... ter mais cabelo branco. Mas agora, a turma acho que não recusa não, eles topam. Gente, Invex, tá? É Invex. Outra coisa, ela é boa porque já tem muita experiência. Se quiserem, ela é uma locomotiva. candidato. Ela é uma locomotiva, pode explicar muita coisa aí para a meninada. Eu me candidato aí a passar um pouco da minha experiência. Ela tem 2 filhos. Tem. Nessa idade. Um de 27 e um de 25. É meu presente de aniversário. Pois é. Então tá bom. Obrigado, viu? Tudo de bom. Para haver polaridade e gerar antagonismo, tem que haver pelo menos um plano de simetria. Nos casos de assimetria total, não há como gerar polaridade e antagonismo? Olha, assimetria total, isso é difícil. É igualzinho simetria total. Na prática, essas coisas não funcionam tanto, não. Você pegou 2 pessoas, uma aqui e outra lá. Você junta que alguma coisa vai ter de polaridade. Sempre tem. Entende? Às vezes vão ter justamente nas doenças. Entendeu? Pensa bem. Então eles vão ver, não, todos os 2 são diabéticos. Vão se dar bem. Você está entendendo? A vida vai ser uma doçura. Ele lembrou bem. Então, não é bem assim, né? O caso todo da assimetria e simetria, a gente tem que pensar bem os detalhes, até que ponto que chega. Né? Agora, gente, eu respondi aqui 11 perguntas que me fizeram, e hoje nós já temos ali uma listagem que tem 14 verbetes, que são aqueles que faltam para inteirar 1000. Tá certo? 986, faltam 14. Então são os 14. Nós agora, nessas próximas 2 semanas, que são 14 dias, nós vamos liquidar os 1000, tá certo? De modo que domingo, como eu falei aqui no início, não vai ter, eu não vou escolher nada para domingo que vem. Que vai ser esse, que tem que acabar com isso, tá certo? De modo que eu passo aí o microfone para vocês. Então, gente, as pontuações da tertúlia, houve 18 votos online, foram respondidas perguntas via internet, como o professor Valdo colocou, 11, e houve 103 assinaturas no livro de presença. Depois da leitura dos verbetes, para votação para amanhã, nós temos os seguintes recados. A Mércia Adriana Rocha, pelo Colégio Invisível da Cosmoeticologia, o Sebastião, pela Unicim, o Flávio Amaral, pelos debates, a equipe da Sinvexis, Eduardo Martins, amigos da Enciclopédia, e Mabel Teles, para falar sobre a semana da TENEPS. Todos estão com papel? Então vamos ver os verbetes. Antagonismologia ambígua. Antagonismologia patológica. Antimodelo. Banco da salvação. Banco de esperma. Banco de leite humano. Banco de olhos. Banco de ossos. Consciência conscienciológica. Estatística motivadora. Interesse transempresarial. Presumibilidade. Princípio coloquial. E técnica da festa.
Quem é o primeiro? Adriana e a Mestre. Olá, gente, boa tarde. Nós estamos aqui para convidar todo mundo novamente para o nosso encontro do Colégio Invisível da Cosmoesticologia, do dia 23 ao dia 26 de outubro agora. Vai ser em parceria com o Colégio da Conviviologia, que a professora Sandra está aqui. E para quem não está sabendo, nós estamos preparando um evento assim de convivialidade, não só com as consciências nós, mas com a fitoenergia, com a zooenergia. Então vai ter um ambiente climatizado para a gente poder pesquisar como está essa nossa cosmoética com esse convívio, tá? As inscrições estão aqui com a mestra, ela vai passar o recado. Olha, pessoal, a imersão laboratorial pode ser feita independente do evento, as inscrições são diretas no CAEC. É um dia inteiro de imersão em laboratório com uma oficina no final do dia, custa apenas R$30. O evento, o encontro dos colégios, ele custa R$150 e pode ser parcelado. Também aceitamos propostas, ok? Obrigada. Olá a todos. A Unicim convida os tertulianos e teletertulianos para a primeira jornada de Paradiplomacia. Ocorrerá dia 22 e 23 de novembro no Auditório do Discernimento. Até dia 20 agora nós temos um bom desconto para as inscrições realizadas até a data, ok? Todos estão convidados. Boa tarde. Hoje nós vamos ter, como de costume, o nosso debate de domingo, que é daqui a 40 minutos, ou seja, às 15 horas. Nós vamos ter uma dinâmica em que cada um que quiser participar vai poder se testar enquanto debatedor em microdebates, debates rápidos, debates relâmpago. Então, os debates estão muito dinâmicos. Quem não for é a mulher do padre, não é isso, professor? Gente, só um silêncio, por favor, que ainda faltam 3 recados. Pessoal, eu gostaria de convidar a todos, então, para o mais novo curso da grade curricular da Sinvexis, que é a Formação do Invexólogo. O curso vai acontecer do dia 20 ao dia 24 de janeiro. O objetivo do curso é aprofundar os conhecimentos e a prática da técnica da Invexis. É um curso de 37 horas aula, portanto é um curso muito maior do que a teoria e prática da Invexis. Vão ser abordados vários temas importantes para o cotidiano do inversor, como por exemplo, inversor e dupla evolutiva, maxi planejamento, fase executiva da Proexis. Então, gostaria de convidar a todos. Maiores informações vocês podem acessar o site www.asinvexis.org ou diretamente com a gente lá. Obrigado. Antes dos 2 últimos recados, a gente vai pedir para vocês continuarem, que houve um empate na votação. Então, por favor, vamos pedir então agora, antes de vocês darem os recados, para a gente fazer o desempate aqui, entre antagonismologia patológica e antimodelo. Então, quem vota em antagonismologia patológica, por favor, levante a mão. Quem conta? Em antimodelo agora, por favor, levanta a mão. Então venceu a antagonismologia patológica. E faltam mais 2 recados. Pessoal, o recado para vocês é que no domingo que vem, dia 19, nós estaremos fazendo um mutirão para alcançar os 400 amigos da enciclopédia. Então, quem está aqui na tertúlia, que frequenta a tertúlia aqui de Foz do Iguaçu, só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 40 pessoas estão para se tornar amigos da enciclopédia e não puderam se tornar por questões de tempo, de passar na recepção. Então, não se preocupem. No domingo que vem, nós estaremos aqui com mesas, com as fichas de inscrição, para a gente viabilizar isso. E você que é teletertuliano, que assiste às tertúlias, você pode entrar em contato com a gente aqui na recepção do CAEC e fazer a sua inscrição por telefone. Você que assiste a tertúlia por telefone, smartphone, móvel, também, ao finalizar o download, você pode ligar para nós aqui e fazer a sua inscrição. Então, domingo que vem vai ser um grande dia para nós, para alcançarmos a nossa meta. Obrigado. Pessoal, para lembrar que no final do ano nós temos aí a Semana da TENEP.
O professor Valdo vai estar dando um curso inédito sobre TENEPS avançada, onde ele vai estar trazendo 4 verbetes novos de temas que ele nunca comentou sobre TENEPS, nos dias 27 e 28 de dezembro. Esse curso do professor Valdo está com preço promocional até o final de outubro, no valor de R$300. Antes do curso do professor Valdo, nós vamos ter também o Fórum da TENEPS e o primeiro encontro internacional de tenepsistas. Vai ser no dia 24, 25 e 26 de dezembro. Quem estiver inscrito para o curso do professor Valdo, paga apenas R$100 a mais para fazer o Fórum da TENEPS. Nesse fórum tem vários tenepsistas falando da TENEPS e também tem um workshop de bioenergias. Lembrando que ambos os cursos não têm pré-requisito. Qualquer pessoa, tenepsista ou não, pode se inscrever e pode vir estudar. Logo depois do fórum do curso do professor Valdo, nos dias 29, 30 e 1º, nós também vamos ter um acoplamentário cujo tema é TENEPS. Também há descontos para as pessoas que fizerem inscrição nos demais cursos. Então, para lembrar que nós temos aí basicamente mais 15 dias para quem tiver certeza que vai fazer o curso com preço promocional. As inscrições são na recepção do CAEC. Obrigada. Então, lembrando que o verbete eleito para amanhã, segunda-feira, dia 13 de outubro, é antagonismologia patológica. Obrigada, boa tarde.